Oiê, eu sou a Valentina e essa é a nossa obra aberta. Obrigada por estar aqui comigo e eu queria agradecer profundamente todos vocês que receberam tão bem o primeiro episódio. Essa devolutiva de vocês é muito importante, então por favor não parem. Fiquei muito feliz de saber que esse episódio tocou vocês, fez vocês refletirem. Pra quem tá chegando agora, o Obra Aberta é uma comunidade em formato de podcast e de newsletter, onde a gente abraça a nossa complexidade e a nossa incoerência, onde a gente cria espaço para dúvida e inventa sentidos para deixar a vida mais bonita. E o episódio de hoje, ele parte de uma pergunta que eu venho me feito, que é: será que essa ode que a gente fez ao autocuidado foi longe demais e isso tá minando as nossas relações interpessoais? A gente aqui não vai crucificar o autocuidado, inclusive eu quero fazer uma viagem um pouquinho do tempo pra gente entender de onde isso surgiu e retomar essa importância inicial do termo, mas eu acho que a gente tá perdendo um pouco a mão e isso tá impactando não só as nossas relações interpessoais, como nossa relação com o trabalho, como o nosso desenvolvimento. Quando a gente fala de autocuidado hoje, a gente fala de acesso a terapias, a importância de impor limite, de dizer não, de reconhecer as suas emoções. Isso tudo é extremamente válido. A gente não vai contra isso aqui nesse podcast. A gente teve um avanço muito importante nessas questões. A terapia na clínica não tá tão democratizada quanto deveria, mas a gente vem falando cada vez mais sobre saúde mental na internet, isso é muito importante. E com certeza nos últimos anos você já se deparou com inúmeros posts nesse sentido de aprender a impor os limites, a dizer não e por aí vai. Só que eu comecei a perceber nas minhas relações interpessoais, e eu não tô me tirando da equação, tá? Não tô aqui falando que eu sou um exemplo. Esse episódio veio muito de eu questionar os meus comportamentos também. Eu comecei a perceber que a indisponibilidade nossa para o outro começou a ficar muito em alta. As redes começaram a fomentar muito um discurso de hiperestimulação de um egocentrismo. Então, primeiro eu, primeiro meu sucesso, primeiro a minha felicidade. E aí, se sobrar algo, eu dou para esse outro com quem eu me relaciono. E aí é inevitável que isso acabe muito com o senso nosso de comunidade, que a nossa intimidade com o outro fique muito rasa ou muito pela via do digital e a gente esteja se tornando cada vez mais individualista. Daí o nome do episódio. Eu comecei a me questionar se o que a gente está chamando de autocuidado, na verdade, não é egoísmo, não é individualismo, não é uma fixação em garantir o nosso bem-estar e dane-se o outro. A minha geração é uma geração que está levantando muito uma bandeira de eu não preciso lidar com esse desconforto. E em muitos casos, isso é incrível, ainda mais quando a gente está falando de questões políticas e sociais. A gente já vai entrar nesse assunto. Mas eu acho que a gente está pesando um pouco a mão. Eu sinto que nos últimos anos começou a ser normal você faltar ao aniversário de uma grande amiga sua porque você tá num dia ruim. Você não estar lá para um amigo que acabou de terminar um namoro de 7 anos porque é um assunto delicado para você falar de término. E isso me faz pensar, será que a gente tá perdendo a capacidade de lidar com o desconforto? É uma grande ilusão a gente achar que a gente vai conseguir viver num mundo em que nada nos afeta negativamente. Só vou no rolê que me faz bem. Se fulano parar de me agregar, eu vou me afastar dele. Se essa atividade não me der um retorno claro, objetivo e imediato, eu não vou fazer. A gente está incorporando uma mentalidade de lucro nas relações que está destinada ao fracasso. Porque se relacionar envolve perder. A gente abre concessões para se relacionar com o outro. E eu não tô aqui falando só de relacionamento amoroso, eu tô falando de qualquer tipo de relação, amizade, familiar, profissional. Se relacionar com o outro necessariamente te obriga a fazer concessões. A gente tá sendo muito equivocado se a gente achar que a gente vai entrar numa relação e a gente vai voltar a ser a majestade do bebê, que o menino Freud falava. E que bom! Essa fase da majestade do bebê é uma fase natural narcisista que toda criança passa, todo bebê passa, que é muito importante para a evolução psíquica do ser humano, que é uma fase em que a vida dos familiares gira em torno de todas as necessidades e demandas do bebê. Só que é importante que esse bebê seja destronado em algum momento, para ele conseguir ser um ser humano que vive em sociedade e sabe lidar com as castrações. Feita essa pequena digressão psicanalítica, eu sinto que a gente está empregando termos terapeutizados para se defender em casos que eu não sei se a gente deveria estar se defendendo, sabe? Ah, eu faltei com você nessa situação, minha querida amiga, porque isso me dá gatilho. Ou eu deixei de estar presente num momento muito importante da sua vida porque eu precisava descansar. Porque daí, que tipo de relação que a gente está querendo criar? Que tipo de intimidade que a gente acha que a gente vai conquistar com relações em que a gente não está disposto a perder algo? Amar envolve perder, se relacionar envolve perder. Eu não tô falando de forma alguma que é pra você se anular pra estar numa relação. Mas eu acho que a gente consegue achar um caminho mais interessante pra trilhar do que esse que a gente tá seguindo. Vamos fazer aqui uma pequena viagem no tempo pra identificar quando que esse papo de autocuidado começou a ficar em voga?
De acordo com uma pesquisa que eu fiz, a primeira menção que eu achei a palavra de autocuidado foi de uma professora e acadêmica chamada Mary Rose Reeves Allen, nos Estados Unidos, que na década de 20 fundou um programa de wellness na Universidade de Howard, enfatizando a importância da saúde física, mental e espiritual para mulheres negras. Depois eu achei esse termo sendo usado na década de 50 para pacientes institucionalizados ou cronicamente doentes que precisavam assumir algum nível de cuidado no seu tratamento. Então, não adiantava só o que o médico estava fazendo, mas era importante o paciente estar engajado também na sua recuperação física, mental, enfim. E aí, na década de 60 e 70, a gente tem movimentos de libertação, tanto movimentos negros ou feministas, adotando e ampliando esse conceito como uma ferramenta política e social, né? O partido Black Panther, né? O Pantera Negra, não confundir com super-herói, ajudou a promover esse autocuidado em práticas políticas. Aí na década de 70, mulheres e clínicas de saúde levantando a bandeira da importância das mulheres terem direito sobre o próprio corpo e isso ser uma forma de autocuidado. Então o autocuidado, ele surge muito como uma ferramenta política de resistência, de sobrevivência. Você sendo um grupo que politicamente é minoritário, o simples fato de você estar bem já é um ato de resistência. E nas últimas décadas a gente vem vendo muito o uso da palavra autocuidado estar ligado a terapias, a autorregulação emocional, a importância de você se colocar enquanto indivíduo que tem limites. Eu quis trazer isso para enfatizar como o autocuidado é muito importante. Mas eu acho que a gente perdeu a mão. Porque não é só o autocuidado que está em alta. Sabe o que mais que está em alta? Uma pesquisa feita pelo Reino Unido mostrou que 71% dos jovens estão tendo dificuldades de manter relações verdadeiras. E que mais da metade desses jovens se sentem ou parcialmente ou completamente sozinhos. E isso faz sentido, sabe por quê? Porque o autocuidado, ele precisa envolver o outro. O ser humano é um animal. A gente é uma espécie. E é uma espécie social. A gente precisa do outro para existir. E aí isso me deu um clique. E eu pensei na pandemia. Não achei nenhuma pesquisa que mostre isso com detalhes. Se alguém achar, por favor, me manda que eu vou querer ler. Então, o que eu vou falar a partir de agora não é embasado em nada, tá? Apenas em pensamentos da minha cabeça. Mas eu fiquei refletindo. A gente passou por um período extremamente traumático. E justamente por isso que a gente evita falar sobre a pandemia. A gente perdeu muitas pessoas. Foi horrível. E esse trauma, para além do medo da morte, do pavor de ter perdido pessoas importantes, ele veio com uma reclusão social. Se você fez a quarentena do jeito que era pra ter sido feita, você passou meses, quem sabe anos, recluso. Estar perto de outro ser humano representava perigo. Então eu fiquei me perguntando, será que isso de alguma forma inconscientemente fez a gente associar estar com o outro como perigo? Por mais que seja uma coisa que tenha acontecido há pouco tempo na história da humanidade, eu acho que foi tão traumático que faria sentido se isso tivesse ficado impregnado no nosso inconsciente. Porque a gente começou a ter que se individualizar mais. A gente precisou aprender a ficar sozinho, a gente precisou aprender a se bastar sozinho. E aí será que quando a gente junta todo esse discurso sobre a importância do autocuidado, de se impor, de falar não, de colocar limites, com um trauma coletivo que dificultou muito a nossa capacidade de socializar, será que isso não faz sentido pra gente ter perdido um pouco a mão e tá num momento muito individualista? Ainda mais se a gente pensa em jovens, tipo meu irmão tem 15 anos. A pré-adolescência dele, ele tava trancado em casa. E isso aconteceu com quantos jovens no mundo inteiro? E aí, se a gente ainda coloca nesse caldeirão o desenvolvimento das tecnologias, os robôs, ChatGPT, e aí no nosso ideário coletivo de, sei lá, 20 anos atrás a gente achava que os robôs iam vir e a gente ia trabalhar menos, na verdade a gente tá trabalhando mais. E aí o que acontece? No Brasil, 30% dos trabalhadores sofrem de burnout, de acordo com a Associação Nacional de Medicina e Trabalho. Então, de certa forma, faz sentido a gente estar se isolando. Então, será que nos sobra energia para investir em relacionamentos sociais? E aí, fazendo essas pesquisas, eu dei uma empacada aqui. Falei, putz, tem todo esse impacto social que a gente tá vivendo, né? A gente precisa levar isso tudo em consideração. Mas aí eu li uma frase do Mia Couto, que é um dos meus escritores preferidos no mundo, que eu vou ler pra vocês, que é o seguinte: a fadiga que sentimos não é tanto do trabalho acumulado, mas de um cotidiano feito de rotina e de vazio. O que cansa mais não é trabalhar muito, é viver pouco. O que realmente cansa é viver sem sonhos. E eu acredito que viver sem vínculos, sem relações fortes pessoais, é viver sem sonhos. É óbvio que é importante a gente se priorizar. Porque no final das contas, a gente nasceu sozinho, a gente vai morrer sozinho, a gente tá com a gente o tempo inteiro. Mas é igualmente importante a gente cuidar das nossas relações. Se fazer presente mesmo num dia em que você não tá muito afim. Escutar mesmo que aquilo seja um assunto delicado pra você. Mesmo quando for inconveniente, mesmo quando não for sobre você.
E esse assunto, ele vem me assombrando muito, porque eu tô ficando muito preocupada com a gente enquanto sociedade. Eu acho que a gente tá ficando muito incapaz de lidar com esses desconfortos, e isso vai acabar com a gente. E aí, o que tá acontecendo? As pessoas já estão sozinhas. Com a pandemia, as pessoas ficaram ainda mais sozinhas. A gente tá perdendo a nossa capacidade de lidar com o desconforto, com o esquisito do outro, porque o outro é esquisito, porque a gente também é esquisito, e aí cada um vai ter uma esquisitice. E aí, como a gente não tá conseguindo suportar a diferença, a gente tá indo pras máquinas, que são muito bem treinadas pra ser um espelho de quem a gente é, só que sem mostrar a parte ruim, só mostra a parte boa. E aí, quando a gente vai tentar se relacionar de novo com um ser humano, a gente não consegue, porque a gente tá ficando acostumado com a máquina. Isso me deixa muito nervosa. Eu achei um tweet de uma amiga minha maravilhosa, Lorena Pimenta, uma escritora que eu admiro muito, que ela falou assim: o que faz a relação ser longa e saudável é a capacidade das pessoas de enfrentarem o desconforto e terem, por vezes, conversas desagradáveis. É o quanto estão dispostas à vulnerabilidade, porque relação é confiança. É usar a possibilidade de resolver questões em vez de acumulá-las. TDR é muito difícil. TDR é chato, é cansativo, dói demais. Mas se relacionar dói. Viver dói. Mas não, a gente tá fixada com o autocuidado. Eu preciso estar bem. Eu preciso estar feliz. Eu preciso estar em paz. Então, se ter essa conversa com meu namorado for me deixar mal, é melhor eu não ter. Tem desconforto que vem pro bem. Tem desconforto que a gente precisa passar pra evoluir enquanto ser humano. Tem desconforto que a gente tem que passar pra melhorar a relação que a gente tem com a nossa mãe, com o nosso pai. Ter uma relação verdadeira, com raízes fodona com alguém, demanda esforço, demanda dedicação, demanda tempo, demanda escuta. Você vai ter que abrir mão de uma coisa aqui e ali, assim como a pessoa também vai. É uma via de mão dupla. Porque o meu medo, na verdade, tá sendo: será que essa fixação com esse autocuidado tá fazendo a gente desevoluir psiquicamente? Porque assim, a evolução de qualquer espécie, ela passa pela capacidade de você se adaptar em ambientes novos, em situações diferentes. E se a gente não tá mais topando situações que nos deixem minimamente que sejam desconfortáveis, será que a gente tá perdendo a nossa capacidade de se adaptar? Pelo amor de Deus, eu não tô aqui falando que é pra você topar situações que envolvam agressões, violências, assédios. Não é disso que eu tô falando. Eu tô falando de você evitar de ir numa festa de uma grande amiga sua porque vai estar tocando funk, você não gosta de funk e não vai ter nem cadeira pra você sentar. Cara, é uma grande amiga sua. Você vai ter que passar por esse desconforto em nome dessa amizade, em nome do aniversário de uma pessoa que você ama. Porque se a gente não tá sendo capaz de fazer concessões nem nas amizades, nas relações com pessoas que a gente ama, como é que a gente quer galgar uma carreira de sucesso? A primeira coisa que o nosso chefe falar pra gente fazer, que deixar a gente desconfortável, a gente vai falar que não, e a gente nunca vai ser promovido, e a gente nunca vai conquistar o sonho que a gente tem. A gente não vai evoluir se a gente não topar passar por alguns desconfortos. Faz parte. Sem falar que se a gente continuar se acostumando a só estar em ambientes, em situações em que a gente está controlando tudo que está acontecendo, né? Em que eu sei tudo que pode acontecer, todas as variáveis estão sob meu controle, e aí nenhuma mudança de temperatura nem pressão vai me abalar, cara, um dia vai acontecer, tá? Sinto te informar, em algum momento você vai ter que passar por alguma situação de desconforto. Você não vai ter mais referência. Você não vai ter mais casca pra lidar com aquilo, e aí aquilo vai te machucar muito. É tipo a criança que cresce sem ouvir não dos pais. Quando ela receber um não da vida, porque ela vai receber, aquilo vai doer muito nela. Eu acho que pra muitos movimentos no mundo e na vida, a gente precisa ir pro extremo oposto. Se a gente fizer, então, um recorte de gênero, de raça, de classe, existe um padrão nos últimos séculos da história do mundo de a gente sabe quem é que teve que lidar mais com desconforto. Quem é que teve que abrir mais mão. Quem é que teve que falar sim, querendo falar não. Por isso que eu quis fazer aquela viagem no tempo, porque o autocuidado é importante sim. Então, que bom que a gente tá falando de autocuidado, que bom que a gente tá falando de saúde mental. Só que eu acho que a gente foi um pouco demais pro lado, entendeu? Eu acho que a gente tava num extremo, aí a gente foi pra outro, e pode ser a hora de achar o caminho do meio. Porque senão, no final desse caminho, quem vai se machucar mais é a gente. Porque a gente vai se ver cada vez mais sozinho, mais sensível às dificuldades da vida, tanto nas nossas relações interpessoais, quanto no trabalho, quanto, sei lá, em tudo, né? Se a gente ficar se habituando cada vez mais a não sair do nosso lugar de conforto, sei lá, o metrô atrasar pra chegar vai te deixar maluca. Porque já tava na hora de você estar deitado na sua cama dormindo. Então não é sobre mudar o sim pro não, nem o não pro sim. É sobre se perguntar. É sobre ter tempo pra pensar. A próxima vez que uma amiga, que um familiar, que uma namorada te chamar pra alguma coisa, pedir ajuda pra alguma coisa, em vez de você imediatamente falar sim ou falar não, pensa, se pergunte, se fosse ao contrário, eu gostaria que fizessem isso comigo? Até porque existem relações e relações. Como eu perdi o meu padrasto, que foi meu segundo pai, ir em velórios, por exemplo, é uma coisa muito complicada pra mim. Eu não gosto.
me deixa muito mal, me dá gatilho, eu fico sensível, eu choro porque eu lembro do velório do meu padrasto. Então tem pessoas na minha vida que, se alguém muito importante pra elas falecer, elas não são lá tão importantes pra mim, então eu não vou topar, eu não vou. Eu vou mandar uma mensagem, eu vou ligar. Agora, tem outras pessoas que, se alguém importante pra vida delas falecer, é óbvio que eu vou estar presente. Porque aquela relação com aquela pessoa é importante pra mim. Porque se fosse ao contrário, eu ia ficar muito chateada se aquela pessoa não estivesse lá comigo naquele momento horrível. Senão a gente vai continuar esvaziando essa palavra tão importante que é autocuidado. E camuflá-la quando na verdade ela é um egoísmo. É primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, quarto eu, quinto talvez o outro. E, de novo, tem pessoas pra quem essa regra vale, tem outras pessoas que não. E é saber identificar na sua vida quem são as pessoas que são importantes pra você. Quem é que não são. Pra você não gastar também energia com quem não faz sentido e não deixar de estar presente pra quem faz. Pra terminar, eu queria ler pra vocês um trecho da newsletter de hoje, né? Porque pra todo episódio que sai aqui, tanto no YouTube quanto no Spotify, sai também um texto no Substack, que é onde vai estar a nossa newsletter. Vocês têm como assinar pra vocês receberem toda quarta-feira por e-mail. Eu vou deixar aqui no descritivo do episódio o link pra vocês poderem assinar. E lá eu desenvolvo o mesmo tema de uma forma talvez mais organizada e mais sucinta também, porque é uma newsletter. Aí eu vou ler um trechinho aqui pra vocês que eu acho que resume bem isso tudo. Nem muito eu, nem muito outro. Nem pouco eu, nem pouco outro. E não adianta, nunca vai ser uma matemática exata. Tem hora que você vai perder mais e tem hora que você vai ganhar mais. O importante é a gente conseguir se implicar nessa relação que estamos escolhendo viver. Aprender a suportar o que nos incomoda no outro para ele também poder suportar o que incomoda em nós. Até para um dia poder dizer, sem medo de perder, hoje eu precisava ser um pouco egoísta. Você sustenta? Acredito que pode ser um episódio um pouco polêmico. De forma alguma eu tô aqui querendo demonizar a importância da gente aprender a se defender, a impor os nossos limites, isso tudo é muito importante. Mas eu acho que existe esse outro lado. Pra quem não sabe, Obra Aberta é uma obra aberta. Então, a participação de vocês é muito importante pra criação disso aqui. A gente tem um e-mail que é obraaberta@outlook.com, onde vocês podem me mandar casos, problemas, situações que vocês estão vivendo, que vocês querem conversar mais sobre. Eu recebi uns e-mails muito bons semana passada, que eu acho que o episódio que vem vai ser a partir de um desses e-mails. Então, se você quiser, manda pra mim. E aí, é isso. Quem sabe eu faço o episódio em cima disso pra gente poder debater sobre isso em grupo. Como eu já disse aqui, a gente faz mais perguntas do que acha respostas, porque se questionar eu acho que é muito importante. Muito obrigada por ter ouvido até aqui. Encaminha esse episódio pra alguma amiga, pra algum familiar que você acha que tá precisando ouvir essa mensagem. Se você não tá querendo ter uma conversa direta, manda esse episódio como uma boa indireta pra essa pessoa. Pra mim é muito importante se você curte esse vídeo ou dá as 5 estrelas se você estiver no Spotify. Eu vou deixar aqui no descritivo do episódio a bibliografia de tudo que eu citei, então todas as pesquisas, todos os dados. E até semana que vem. Beijo!